Olá, Pips. Sejam bem-vindos ao segundo episódio de LD Conteúdo. Eu sou o Eduardo. Eu sou o Luís. E estamos aqui outra vez para falar sobre outra coisa, sobre outra peça de arte, outra coisa fixe que nós achamos que o pessoal devia experienciar. Desta vez, por acaso, também é um filme, outra vez. Apesar de... Não é suposto termos um podcast de filmes. Exato. Não é suposto termos um programa de fazer reviews de filmes. Por momento é o que é mais fácil. Tipo, porque um gajo senta-se tipo 2 horas e meia e está despachado. Exato. E o nosso objetivo agora no início também é só despejar vídeos. O conteúdo. Estás a ver? Exato, é o conteúdo. Mas, este filme, por acaso vimos os dois juntos, mas normalmente não é suposto. Tipo, não faz parte do processo. Mas com o evoluir do episódio, do canal, vocês vão ver que vamos explorar outros tipos de... Sim. O próximo episódio já vai ser diferente. Exato. Mas, antes disso, quero só dar props ao pessoal que... Lá está, o primeiro episódio, antes de ser público... O que é que eu estou aqui a fazer? Estou a falar para o futuro, estás a ver? Sim. Antes de ser público, o vídeo estava unlisted e nós mandámos para os nossos amigos. E tivemos bom feedback. Obrigado por verem, ouvirem, experimentarem, darem feedback positivo, críticas construtivas. E apreciamos bué, que mesmo só uma pessoa tenha visto e o pessoal que gostou, que viu, reviu. Quem é que viu e reviu? Foi só eu e tu, provavelmente. Epá, eu vi umas 3 vezes. Mas é porque é o conteúdo que eu gosto. É conteúdo. É isso que porque é isso que tu queres de um podcast. É, tu tens de fazer aquilo que tu irias ver, normalmente. Apesar de, e eu já estava a dizer isso há bocado, que eu não vejo isto tanto como um podcast, mas mais como episódios que nós vamos lançando. É um programa. Sobre nós. É um programa. Eu vejo mais como um programa. Apesar da parte visual ser um bocado estática. Que somos só nós, mas... Falar em visual, claramente há aqui uma diferença. Temos aqui um setup diferente. Um upgradezinho, exatamente. Visual. Agora, já parecemos gajos normais. Já não estamos de cinzento. Camaleão com a parede. Não é? Agora passámos de zero outfit para shitty outfit. Exato. Ou seja, eu acho que agora é um improvement. No próximo episódio já devemos estar com outfit... Imagina, somos os dois de fato. Lá fora. Os dois de fato lá fora. Nem somos no coisa. Mas pronto, acho que vamos já, sem mais demoras, dar início ao tema, que é... Hoje viemos falar sobre um filme, que é o Han, de Akira Kurosawa. Momento eu sei ideia. Para quem não sabe, Akira Kurosawa é um realizador japonês, dos mais famosos dos realizadores japoneses. É um realizador do século XX, que começou nas décadas de 50 e foi por aí lançando filmes até às décadas de 80 e 90. É um realizador super perfeccionista, com vários clássicos. Um dos mais famosos, eu diria que é o Seven Samurai. Sete Samurais. Sem dúvida. Também tem outros filmes famosos, a maioria deles a preto e branco. Também há outro que é o Rashomon. E tanto eu como o Duarte tínhamos interesse em ver mais filmes deste realizador. E pensámos, e por que não rever este filme? Eu já tinha visto, porque tenho aqui em DVD. Eu nunca tinha visto. E o Duarte ainda não tinha visto. E por isso decidimos ver o filme que é o Han, de Akira Kurosawa. Este filme é a cores. Acho que é importante entrarmos por aí, porque tu disseste que a maior parte dos clássicos eles são a preto e branco. E, por exemplo, o Kurosawa começou ali pós-Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o filme era tudo a preto e branco. Não que isso seja, não que isso vos impeça de ver as obras dele. Pelo contrário. Exato, ele... Normalmente um gajo pensa, preto e branco é uma seca, mas ele faz mesmo a liga nas obras de arte com ou sem cores. Dito isto, a maior parte dos filmes dele, dos clássicos, eram preto e branco. E este filme, o Han, é importante. Nós já chegamos lá à frente. Pelo uso de cor. Como é que usa a cor nos visuais. E o quão bem usa a cor. Até porque eu não sei se tu sabes, mas o Akira Kurosawa também era pintor. Sério? A sério. E isto foi um filme que ele planeou durante décadas. E todos os storyboards, todas as cenas do filme, foram pintadas por ele antes em quadro. O gajo é mesmo o GOAT. O gajo é mesmo o GOAT. E eu quero dizer que ele é... Se mesmo que não o conheçam por nome, de certeza que conhecem algumas cenas que ele influenciou. Ele não só influenciou monumentalmente a cultura japonesa, seja em filme ou até mesmo nos animes e nessas coisas, como também os westerns velhos do Clint Eastwood são todos inspirados pelos filmes do Kurosawa. O género do western, como aquele dos cowboys, é essencialmente uma adaptação ocidental americana deste eu acho que archetype de samurai. É um bocado... eles inspiram-se uns pelos outros, não é? Não há um que
Eu não acho que foi diretamente uns a alimentarem-se da arte do Sim, Kurosawa. não, mas por exemplo, se tu fores ver filmes específicos, por exemplo, principalmente os do Clint Eastwood, estás a ver aquela trilogia, o The Good, The Bad and The Ugly. Spaghetti Western. Exatamente. Tu tens shots que são claramente inspiradas em momentos icónicos do portfólio de obras do Kurosawa. Por isso é que eu também estava muito interessado em ver mais coisas dele, que eu só vi, acho que o Rashomon acho que é o primeiro filme dele. Não. Não é? Não é. Mas é um dos primeiros, se não me engano. Não sei. Não é lá para a frente. É um do início, mas não é o primeiro. Mas não é o primeiro, ok. Pá, eu só vi esse e gostei, mas eu queria ver o Pois, este foi o único filme que eu vi, portanto ainda não vi nenhum filme a preto e branco do Kurosawa. Eu não posso dizer que conheço a arte do Kurosawa, porque não conheço. Eu também não vou dizer, eu só vi um filme dele. Mas, de facto, eu não consigo... Eu começo já a ver... Então imagina, se a maioria dos filmes dele foi a preto e branco, e este é a cores e está tão bem feito, e o uso de cores está tão bem feito, não é? Uhum. Nota-se que é um realizador que sabe usar as suas ferramentas e os seus recursos para dar highlight no que ele quer mostrar. E, de facto, ver este filme parecia que era ver uma pintura, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Aquilo que tu tens com cada shot, com cada quadro, essencialmente, referindo aquilo também à pintura, mas também aqui referindo a quadro como tipo frame do filme, que é paisagens deslumbrantes, a composição, a maneira como ele alinha as personagens com o cenário. Exato, e não só os cenários, foi uma coisa que nós comentámos um para o outro, porque nós vimos o filme em conjunto, mas comentámos um ao outro constantemente enquanto estávamos a ver o filme, durante as 3 horas do filme, que foi, isto é uma produção... completamente. Um nível de produção... Por exemplo, eu posso dizer aqui umas coisas. Força. Eles têm 3.500 armaduras que eles fizeram, mesmo para aquilo, ou mais, já não me lembro bem do nome. Há uma parte em que, no filme, há um castelo que é destruído, queimado. Aquele castelo foi construído pela produção, de propósito, para eles destruírem no filme. O que é mesmo... Tipo, isso cria bué, eu acho que isso alimenta bué o fascínio do filme, na minha opinião, tipo, a magia, porque normalmente tens, tipo, por exemplo, peças históricas, porque isto acaba por ser uma peça histórica, de certa forma. Sim, é um period movie, não Exato. É? Então... Que é uma coisa que também o Kurosawa também acabou por fazer muito. Sim, ele faz muito. E eu sinto que esta produção faz-te mesmo entrar dentro do mundo e das personagens, porque não parecem só sets de um filme. Sim, tipo, a quantidade de figurantes, de pessoas, de cavalos, aquilo tem um molho de cavalos no filme. O castelo a arder. É mesmo imagem que fica na tua cabeça e a escala daquilo é mesmo potente. E combina muito bem com a história, que já lá chegamos. Sim. A história, não sei se tu sabes, mas o Kurosawa já comentou que aquilo é também uma história... Porque o Kurosawa tem muitos filmes que são adaptações de peças de Shakespeare. Ok. E esta é uma delas. E esta é uma delas. Que é uma adaptação do Rei Lear. Ok. Que é uma história de Shakespeare em que há um rei que divide o seu património entre os seus filhos. E depois, daí para a frente, o caos acontece. Sim. Que é o que acontece neste filme. Exatamente. Temos um rei, que é o Hidetora Ichimonji, que decide que já está demasiado velho e que decide partir o seu reino entre os seus 3 filhos. E daí, ainda não estamos na fase de spoilers, daqui mais para a frente do filme. Sim. Essa é uma coisa que nós vamos passar por uma visão geral sobre o filme. Exato. Quando quisermos falar mais a detalhes sobre os temas, quando quisermos falar mais sobre detalhes sobre os temas, sobre as personagens, aí vamos dizer, ok, este aqui tem spoilers. Se quiserem ver o filme, venham, vejam o filme e depois voltem. Se não, depois ouçam-nos. Exato, porque o nosso objetivo também é fazer com que as pessoas queiram ver coisas novas ou ler coisas novas. Exato. Ou seja, e estar já a dar o spoiler todo no vídeo. Sim, isso é algo que aprendemos com o primeiro episódio, por isso, sem dúvida, que estamos a focar-nos nisso. Mas pronto, isto é mais uma adaptação de Shakespeare por parte de Kurosawa. Só que este filme é engraçado porque é o último épico Kurosawa, o último grande filme com grande produção. Pois foi. E o próprio disse na altura que é um comentário sobre a sua própria vida também. Okay. E a sua própria vida como realizador. Eu não sei se vamos ser demonetized, mas Kurosawa teve ali um período crítico na sua vida em que teve depressão, depois de já ter passado os picos da sua carreira. Sim. E houve ali uma altura, que foi depois dos anos 60, depois da sua primeira e segunda grande fase de clássicos, em que ele deixou de ser tão produtivo.
E as empresas, os produtores já não o queriam, já estavam a avançar para outros projetos novos de novas pessoas. Então houve ali uma altura que Kurosawa se tentou suicidar. Sério? A sério. Tipo, mesmo a samurai, tipo, sempre pouco ali. Yeah, Agora sim vamos ser de agora vamos ser Monetize. E portanto, Kurosawa diz, li na página do Wikipedia. Eu gosto bem que, tipo, nós estamos aqui a falar destas coisas, por exemplo, Exato. tu assim, isto é uma adaptação do Ray Lear do Shakespeare, assim, nunca ouvi falar, não sei o quê. não sei o quê, mas não importa. Exato. Mas pronto, ele diz mesmo, eu revejo-me no Hidetora Ichimonji, que é a personagem principal Isso é muito interessante, deste filme. Tu gostaste de ver este filme? Gostei. Eu gostei. Por isso, pronto, partindo do ponto de partida da história, que é o Ichimonji, ele deixa o seu património aos seus filhos, quer dividi-lo, e depois o filme, essencialmente, é o conflito que essa ação traz. Tanto como da família para fora, como entre os membros da família. E as peripécias que eles têm de enfrentar, tanto os irmãos uns para os outros, como o pai para os irmãos. Porque nós facilmente vemos, no início do filme, que os irmãos, tanto eles são corrompidos pelo o poder que lhes é recebido, com o dinheiro que eles ficam a ter, sim, é muito com o estatuto que eles ficam a ter. Claro que isso, para um desgosto enorme do pai. Mas já entramos mais no desenvolvimento do character arc das personagens. Exato. Eu gostei do filme. Mas sobretudo, o filme é como o nome diz, porque o filme chama-se Ran, porque Ran é uma palavra em japonês que significa caos, distúrbio, destruição. Uhum. É uma palavra que evoca essas emoções, essas ideias. E de facto é o que vemos no filme, não é? Sim, isso foi uma das coisas que eu gostei mais do filme, porque no geral a minha opinião do filme é que é muito bom. Ao início não me estava a aprender tanto. O final, a última meia hora do filme, foi a mim aquilo que me fez unir o conteúdo temático todo, ali como os visuais se relacionam com tudo, e achei o final espetacular. E isso para mim tornou a experiência, virou um bocado a experiência. Porque eu estava a gostar. À medida que íamos vendo, estava a gostar, os visuais são espetaculares. Gostava das personagens, mas não teve aquele engage. Não, exatamente. Não estava emocionalmente conectado. Mas sabes que isso é uma coisa que eu também queria comentar. Que é, nós agora, neste século XXI, nesta era do TikTok, nós estamos habituados a muitos estímulos. Meu. E eu acho que os nossos monkey brains... Os nossos Uga Buga monkey brains do TikTok não conseguem ficar parados para ver um filme, tá a ver? Sim. Então, e este filme é um filme que é muito... E tu dizias no episódio do Pulp Fiction que o que tu gostavas menos era o pacing, porque havia partes mais paradas. E este testou mais a minha paciência E este testou imenso a tua paciência, Fiction. porque pronto, isto é um filme muito teatral. Sem dúvida. 100%. Muito teatral. 100%. Pronto, inspirado também em peças de teatro típicas japonesas, que agora não me lembro do nome. O teatro kabuki, acho que é assim que se chama. Eu acho que tinha outro nome, acho que era o Não sei. Mas há duas personagens neste filme, que um é o Hidetori Ichimonji, que é a personagem principal, e outra é a Kaede, que são personagens inspiradas diretamente nesse tipo de teatro japonês, que é assim uma coisa muito mais dramática, em que as feições das personagens até são acentuadas com maquilhagem. Sim. Não é realista, mas não é suposto ser realista. Claro, é suposto sobressair as emoções. Sim, eu acho que isso o filme tem sucesso, e lá está. Eu acho que o filme é lento, mas por outro lado, se o filme fosse rápido, acho que não atingia como é suposto atingir. Sim. Por exemplo, a cena do... Há uma das grandes cenas do filme, é o castelo, onde há essencialmente um cerco no castelo, porque os irmãos viram-se contra o pai. Pronto, isto é mild spoiler. Mas... Não é assim tanto spoiler. Mas pronto, isto é o tema do filme. Sim, isto é bastante claro desde o início. Eles viram-se, porque lá está, o poder toma conta deles. Não vou dizer quais são os irmãos, nem nada disso. Exato. Eles voltam-se contra o pai, e o pai é preso num cerco no castelo, e o castelo está a arder, e há montes de carnificina, sangue. Essa cena é demorada, mas é isso que fala ter tanto peso. E depois, como essa cena acaba, é simplesmente deslumbrante. E esse, no final, acaba por ser a minha opinião sobre o filme. Acho que é muito, muito bonito. A cor é espetacular. A maneira como usa a cor,
os vermelhos. Cada irmão é representado por uma cor. O vermelho, o amarelo e o azul. As cores também vão variando à medida que o filme vai avançando. O filme começa super clarinho, muitos verdes saturados das planícies, o azul do céu. E à medida que o filme vai avançando, o céu vai ficando com mais nuvens, vai ficando mais sombrio e vai acompanhando o estado emocional do protagonista e somente o estado da família que o acompanha. E eu tenho de dar os parabéns para isso, porque este não foi o meu filme favorito que eu já vi, mas foi muito bom. Sim, foi uma verdade. O que é que tu achaste? Eu essencialmente achei o mesmo que tu. É um culminar de várias coisas que só se conseguem transmitir em cinema, que é uma coisa que não há... Temos isto da pintura, mas ver este filme é quase que ver uma pintura. Temos isto que é mais teatral, que também evoca o teatro, mas que acho que só consegue ser transmitido por filme. E acho que Kurosawa é um bom realizador por causa disso, porque usa a parte forte do filme para transmitir a sua mensagem. E é um filme que pode ter muitas interpretações, e também já vamos falar disso Sim, especialmente o final e o que é que ele significa, que já lá entramos. Sim, o final também, mas eu penso que desde o início tu consegues começar ali a interpretar mensagens que estão a ser transmitidas logo desde o início. Começas logo a perceber que ok, isto é um filme com coisas para dizer, de onde tu podes tirar várias ideias. Os japoneses são assim. Os japoneses, sobretudo no século XX, foi um povo que tinha muito para dizer. Especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, até porque o Kurosawa nasce nessa era, como criança da bomba nuclear. Exato. É? Ele, como criança, viu os efeitos da bomba nuclear, viu cidades destruídas, viu pessoas a morrer como morrem, da mesma maneira como morrem no filme. Portanto, aquilo é muito uma imagem de coisas que ele viveu, tal como o Scorsese diz que o Mean Streets é uma coisa que ele viveu na infância. Não curti nada do Main Street. Já sério, já. Epá, eu gosto. Eu vi tipo metade do filme com a minha mãe. Não sei se foi influência dela. Sim. Mas tipo, ela foi péssima para ver filmes, porque lá está. Sim. Se o Han é lento, o Main Street está... Não acho nada lento. É caracol. É o Cavaleiro do Asfalto. Né? Meu. Esse é em português. Sim. Tipo, o Main Street eu estava a ver. Epá, e eu gosto dos filmes do Scorsese. Sim. Goodfellas está no meu top 5, provavelmente. Ok. Eu acho que o Goodfellas é dos melhores filmes que eu já vi. Mas o Mean Streets, eu achei que era um Scorsese subdesenvolvido. Também é um Scorsese inicial. Sim, mas eu não acho que seja um Scorsese tão eficiente, tão dinâmico. Eu acho que ele simplesmente já fez aquele filme, mas melhor. Ok. Mais tarde. Sim. E sim. Acredito que um dia até vamos pegar no Scorsese e no mas eu gosto bem do Harvey Keitel, que é aquele gajo que também aparece nos filmes do Tarantino. Aquele Mr. Wolf. Já sei. Eu gosto, eu gostei. Eu gosto, não. Performances estão sempre lá. Sim. Mas Scorsese, o gajo sabe dirigir atores. Mas o Mean Streets não foi para mim. Eu gostei. Foi para mim. É o meu tipo de cena. Ainda bem. Olha, havemos de pegar naqueles filmes japoneses, que é uma trilogia de 10 horas, que é o The Human Condition. Oh, meu Deus. Sabe para fazer. Isso é que deve ter bem da conteúdo. Eu quero bem ver essas cenas. Mas por falar em performances, tal como Tarantino, que foi o nosso outro episódio, Kurosawa também é um realizador que reutiliza muitos dos seus atores em vários projetos. Sim. Este é mais um filme em que ele reutiliza atores. Tipo os cavalos. Tipo os cavalos. E a minha maior crítica ao filme é que não aparece a Maria de Medeiros. True, meu! Então a irmã dela, a irmã da Maria de Medeiros é a Presidente da Câmara da Almada. O que é crazy. Sendo que nós estamos a gravar isto em Almada, no distrito de Almada. Ok, numa localização numa localização secreta em Almada, que não é o meu quarto. Exato. É bem engraçado que a Maria de Medeiros não só teve um impacto profundo em nós ao ver o Pulp Fiction, sim, como... redefiniu a minha sexualidade quando eu era criança a ver o Pulp Fiction. Como também a sua família tem um impacto profundo na minha vida. Na minha vida diária. Exato. Sendo um habitante da Almada. No transporte público que tu apanhas para a faculdade. Mas sim, infelizmente o Han não tem um shout-out português. Penso que não. Talvez tenha, mas é escondido. Talvez aquela rewatch onde os gajos estão a comer bacalhau, no fundo, estás a ver? E não sei. Podia ser. Mas quero dizer, a cultura japonesa tem muita influência dos portugueses. Tem sim, senhora. Há montes de palavras que vêm... E não só, eles lá têm um festival que é o Festival da Espingarda, o que é, não é? E depois, por exemplo, o cristianismo veio para o Japão com os portugueses.
Isso é interessante. E o cristianismo teve um impacto profundo na cultura deles e na sociedade deles. E eu tenho quase a certeza que foi os portugueses que lá meteram. Agora, se estivermos errados, digam nos comentários. Exato. Olha só eu aqui isto é cada técnica, meu. Se eu começar a dizer porcaria que é mentira, o pessoal vai ter a fome de comentar. O gajo fica todo irritado. Este gajo tipo, não sabe nada, vai comentar. Meu, olha, comenta. Não sei onde é que tu vives, vizinho amado. Se estivermos certos, comentem. Se estivermos errados, comentem. Por isso, pronto. Se calhar agora passamos à fase de spoilers. Sim, agora vamos falar mais sobre os temas do filme, com as personagens em concreto, o final do filme, como é que elas passam lá para o filme. Exato. Personagens específicos. Por isso, se quiserem ver o filme, vejam. Não, encontrem o filme na internet. Eu comprei isto na FNAC. Comprem o filme na há FNAC. uns anos. Exatamente. Comprei o filme na FNAC. Olha, a versão em 4K. Patrocinado pela FNAC, promo code LDFNAC. Olha aí. Fica já aqui. Mas sim, vamos agora entrar em spoilers. Se quiserem ver o filme, vejam o filme. É tipo 2h30, 2h40. É lento, mas vale a pena. E depois voltem para ouvir o que temos a dizer. Se não querem saber de spoilers, à mesma, então pronto. Aqui vamos nós. Eu gostei do final. Eu adorei o final. Mas antes do final, vamos tentar falar de outra coisa. Ok, força. Vamos falar uma cena que te destaque. Logo no início eu começo logo a ver que há ali os contrastes, as cores, é tudo muito bem utilizado, é tudo uma harmonia, não é? Uhum. Tudo, aquilo dá a sensação de harmonia, uma sensação de paz, eles estão nos campos verdes, o céu que está azul, eles também usam muito o céu, como tu disseste, para caracterizar a história e os sentimentos das personagens. Uhum. A roubar um bocado o Essa de Queiroz, mas pronto. Isso é um bocado... como é que se chama aquele gajo? Já me esqueci. E o que? O Saramago? Não, meu, aquele outro... Uma personagem de um filme? Não. Mas deixa estar, um português qualquer. Okay. Fernando Pessoa? Não. Esse eu ia me lembrar. Mas pronto. Como tu disseste, os três irmãos são distinguidos por três cores diferentes. E no início do filme há uma grande ideia de calma e paz. Até que o pai decide deixar o seu reino ao seu filho mais velho, que é o Taro. É o Taro, exatamente. E ele decide... Corrija-me se eu estou errado, mas ele sente que é uma previsão do além. Exato, porque ele começa a ter... visões. Sonhos e visões e... Onde ele sente que está tipo ali entre o balanço entre a próxima vida. Exato. Não é que ele diz que ele sente que está a ser puxado para o além, para o inferno. Até eu acho que nós podemos interpretar certo como o inferno. Podemos, porque este filme também é muito uma coisa de... A personagem principal é um warlord, é uma pessoa que fez guerra durante toda a sua vida para conquistar o que tem. Exato. E fez muitas pessoas sofrer para chegar onde está. Exato. E a maioria do filme também é ele a sofrer pelo que fez. Exatamente. A dor que causou. O Ichimonji, ele cria este ciclo de ódio. E ele, para fugir, pelo menos é assim que eu tomo, ele, no início do filme, ele, para fugir este ciclo de ódio, ele divide. Ele assim, ok, ele tenta criar este laço artificial com a família, que ele nunca teve. Exato. Porque eu acho que é implícito no início que ele nunca deu-se assim muito bem com os filhos. Sim, até porque eles dizem, não percebo porque é que o senhor pai está assim a agir comigo, parece que perdeu a cabeça, Exato. Não é? Porque ele mostra afeto com os filhos. Exato. Não é? Ele parece que quer sair deste ciclo de violência que foi toda a sua vida, porque é velho e quer descansar e quer reformar-se. Mas o filme prova-nos que não é tão facilmente como uma pessoa pode sair deste ciclo, sem sofrer as suas consequências. Porquê? Porque nós temos ali o nosso protagonista, ele tenta fugir transmitindo isto para os filhos, mas ele depois apercebe-se logo que quando os filhos começam a virar contra ele, e sendo através do estatuto ou negar o estatuto que o pai deles chegou a ter antes, ele começa logo a reparar que é produto daquilo que ele fez. É assim que ele criou os filhos, é aquilo que os filhos sabem. Tipo, exato, mas ele demora tempo a perceber isso. Ele ainda fica iludido e pensa, não, as coisas vão correr tudo muito bem. Sim, porque lá está, são três irmãos. Se é um que está chateado, o próximo certamente me irá ajudar. Mas o que acontece é, um dos irmãos foge. Porque é o único que discorda com ele não foge, ele é expulso. Sim. Porque ele diz, ele chama o seu pai à razão e diz, isto não vai correr bem, a decisão que está a fazer vai resultar em caos. Ele até usa aquilo das flechas. Sim, mas isso é o pai. Ele diz... Sim. Ele tenta passar a lição de unidos somos mais fortes. Exato. Mas o filho mais novo diz, ok, mas isso é uma treta. Exato. Isso é uma treta por nós. O nosso reino não funciona assim, porque tu criaste este reino com a base no caos e na violência,
E os teus filhos vão seguir nas tuas pegadas e não vão fazer o que estás a dizer agora, porque isto é uma invenção. E o pai, puma, mandou logo para o pai expulsa-o, a ele e ao outro gajo também é um goto. Exato, é Tango. Tango? É Tango, meu próprio salto meu. Chora ao Tango. Chora ao Tango. Eu acho que o Tango é a maioria de mulheres deste filme. É tipo, acho, um gajo de uma boa pessoa. Boa pessoa, no local errado, no sítio errado. Eu não sei, mas acho que o Tango vive no final do filme, ou não? Vive, sim, vive. É dos poucos que sobrevive. Porque, pronto, sim. Os irmãos, o filme climaxa nesta guerra entre quase todos os irmãos, sendo que um deles, o irmão mais velho, é assassinado, enquanto o irmão do meio quer fazer, mas ele é assassinado pelo irmão do meio. Exato. Por um dos... Exato. Porquê? Porque o pai, ele dá todo o seu estatuto e tudo o que é seu ao irmão mais velho. Exato. Mas ao mesmo tempo, o pai, quando dá todas as suas posses ao irmão mais velho, ele diz, ok, mas eu quero continuar a ter o título Exato. Do Lorde, do grande Lorde feudal, sim. Ele diz, ok, tu tens isto tudo, mas eu ainda sou o senhor, mas pronto, estou aqui descansadinho. Eu ainda sou o gajo que mete o pão na mesa. Exato, fica aqui descansadinho no teu castelo. Exato. E pronto, e a partir de agora tu é que mandas nisto. Isso é engraçado. É engraçado. Porque ele quer ele quer descansar das suas... Exato. Ele quer dar, essencialmente, a parte chata, porque vamos pensar, isto é uma coisa que o filme nos diz, mas se formos pensar que ele é Lorde, ou seja, ele de facto, ele tem de cuidar das vilas que estão ao lado, aqueles soldados são todos dele, ou seja, há sempre burocracia e partes que não são gloriosas ao vir com este estatuto. Ou seja, o que ele quer dar aos filhos vocês ficam... todos os problemas. Vocês ficam com a parte chata, mas eu ainda quero ser conhecido, eu ainda quero ser o Lorde, aquele que fez, aquele que vive, aquele que vai viver nos livros da história, daqui a muitos anos. Exato. Ou seja, é engraçado. Agora, claro que ele depois percebe que, lá está, o irmão mais velho morre, num cerco, pelo irmão do meio. Mas antes disso acontecer, o irmão mais velho expulsa o próprio pai, não é? Porque o próprio pai, mesmo tendo cedendo toda a autoridade ao filho, quer manter-se relevante, e é algo que o filho, tendo já esse poder, não permite. Exato. E expulsa o pai. E é aí que também podemos entrar, acho que é a altura boa para falarmos da Kaede, que não é uma das... Ela não faz parte da família. O protagonista, mas é uma personagem extremamente importante. Sim, porque representa não só... Porque há muitas personagens neste filme que representam... pontos, tipo, daquela cultura, daquela sociedade, digo eu. Mas não só, representam os danos que ele causou. Que o reino do Idatora causou às pessoas, o sofrimento que ele causou, mas esta personagem em específico não representa só os danos, mas o ciclo da violência. Exato. Porque a Kaede é uma personagem que ela, acho que é a noiva do filho mais velho do Taro, e ela essencialmente, quando o Ichimonji era mais novo, quando o pai era mais novo, o pai dos protagonistas, era mais novo, ele conquistou o castelo onde vivia a Kaede, a família dela, ateou fogo àquilo, que é irónico, porque ele depois passa por um castelo depois também todo a arder, e matou a família toda, deixou, supostamente, o irmão dela cego, nem sabe se ele está vivo. Não, mas isso é outra personagem. Mas é da mesma família. Isso é Tsue. Mas é da mesma família. Não é. Não, é outra família. É outro castelo. Agora, ia-me embora. Ele passou a vida a destruir famílias e pessoas e castelos. Olha, ainda bem que isto não é um podcast de monólogos, senão eu estava fodido. Imagina que agora contámos um filme diferente. Eles nem iam saber. Eles nem vão ver o filme. Eles nem iam saber que é um filme diferente. Eu tinha visto o Blade Runner de agora mais recente e tu viste o... eu vi o Paddington 2. Segundo filme, o Paddington 2. Nunca vi. É um filme perfeito. A sério? Acho que sim. Não vamos por aí. Não sei, eu vi na SIC, ou que estava a dar. Mas eu vi inteiro. Mas aquilo não foi feito pela gaja da Harry Potter. O Paddington, não. Só porque é na Inglaterra. Sim. Não, eu acho que não. Pronto, a Kaede, a família dela foi toda morta pelo Ichimonji e ela está casada com o filho mais velho e quer vingança. Ou seja, esta foi alguém que sofreu pelo ciclo de vingança e, ao contrário dos ensinamentos do Buda, isto é relevante para o final, continua esse ciclo de vingança. Ela quer vingar-se Ela quer vingar-se usando o marido... usando o poder. Usando o poder atribuído ao marido. Mas que é muito interessante filho mais velho. Que no final ela quase que foi
uma autodestruição. Ela só queria destruir o máximo possível do legado dos Ichimonji e não queria saber se ela própria tinha sucesso. Exato, meu. Porque ela no final cumpre os seus objetivos e mesmo assim é morta. Yeah. E ela, porque eventualmente, lá está, o marido morre, o filho mais velho morre, no cerco ao castelo, e ela, o quê? Seduz o irmão do meio, passa a controlá-lo através deste poder. Sim. Eu acho que isto é interessante porque lá está, eu acho que isto é a definição do Kurosawa de feminismo. Achas que sim? Eu não sei, não vi mais filmes. Sim, é só porque vamos pensar. Porque ela, claramente, é uma personagem feminina forte, não é? Ela demonstra força, é independente, ela tem os seus próprios objetivos e não quer ser submetida à opressão do ser masculino, certo? Eu não interpreto da mesma maneira. Eu interpreto como ela é uma personagem que é vítima deste sistema e sendo mulher ainda adiciona mais complexidade de ter sido uma vítima. Talvez seja só ela, talvez seja naquela que o que ela faz é só o que ela sabe. É só o que ela sabe que é só o que ela sabe fazer. Também. Mas pronto, é uma personagem vingativa e com um único objetivo. É uma personagem com um único objetivo e lá está, isto é mais uma daquelas características, daquelas tropes teatrais que inspiram tanto esta personagem como o Hidetora, que são personagens... Um elemento de tragédia, não é? Exato, que são personagens com uma característica principal que os define. Sim. E pronto, e ser mulher, de facto, adiciona uma outra camada de complexidade quanto a isso. Mas pronto, há outra mulher também, que é uma personagem importante, que é a Tsue, que é a mulher do filho do meio, que até certo ponto esta tal Kaede a manda matar, porque ela quer ser a única mulher influente na vida da família Ichimonji. Exato. Ela acaba por causar aquilo que lhe aconteceu a ela, ou seja, a família dela foi morta, certo? Sim. E ela acaba por colocar esse mesmo destino à família dos protagonistas. Não é só ela, claro. Exato. É um instinto, não é de sobrevivência, mas de autodestruição. Exato. E é muito trágico porque de facto nós queremos ver esta personagem a sair deste ciclo, a conseguir viver, mas lá está, assim que depois da batalha final entre os irmãos, no final do filme, a morte dela eu gosto muito porque é tão rápida. O filme não dedica tempo nenhum para mostrar. Chega lá um dos sargentos, ou generais, mata e vai-se embora. Ou seja, foi tão frágil, eu gostei tanto disso porque de facto o que ela fez não importou para nada. É só mais uma. Eu não penso que não tenha importado para nada. Ela influenciou na destruição do reino dos... Sim, mas estou falando no grande esquema das coisas. Eu acho que no grande das coisas... No grande esquema das coisas, ela foi um catalisador para a destruição, mas se não tivesse sido ela, havia muitas outras pontas soltas para onde se ia pegar e eventualmente iam levar à destruição. É o que eu estou a dizer. Lá está, porque o Hidetora semeou o seu próprio destino. Mas, tipo, eu gosto da morte dela, não só porque tem um aspecto super fixe, tipo aquele splash de sangue na parede, tipo, não só tem um bom visual, mas eu gostei mesmo do facto que, de facto, ela não contribuiu para nada, ou seja, ela de facto ficou presa no ciclo do ódio e teve um final digno. Mas o objetivo dela foi esse. Ela não teve nenhum objetivo para além de causar mas eu não estou a dizer que não foi o objetivo dela, estou a dizer que nós pessoas a ver o filme, sabemos que é suposto ele sair do ciclo do ódio, certo? Porquê? Tipo, como virtude humana. Eu não estou a dizer que é suposto para as personagens. Sim. Estou a dizer que se a mensagem do filme é propagar que o ciclo do ódio é mau, também está a propagar a missão de sair do ciclo do ódio. Porque tu vês as coisas más que levaram ao início é a manutenção do ciclo do ódio. Sim. Ou seja, para mim, eu acho que isso é potente de matares essa única personagem, porque há muitas pessoas que podem pensar, ok, olho por olho... Mas eu nunca pensei que esta personagem fosse uma personagem que estivesse num caminho para se libertar do ciclo do ódio. Pois. Nem muito menos pela razão. Sim, eu suponho que é mais... a minha interação com o filme. Porque eu gosto muito de filmes e de narrativas onde a personagem passa de um ponto negativo para um ponto positivo. Okay. Ou seja, claro que eu sabia que não ia acabar bem. Não sou estúpido. Mas eu queria. Estás a ver? E eu sei que o Kurosawa queria que eu quisesse. Estás a ver? O Kurosawa, ele sabe que as pessoas queriam que a personagem feminina forte, tipo, se safasse, estás a ver? Sim. Mas não foi. Ok. Não é? Mas pronto, eu acho que falámos da cena dessa personagem suficiente. Eu gostava de falar sobre a cena do...
Aliás, eu gostava de falar sobre aquele tipo bem irritante do filme. O bobo... Exato. Sim. Porque o filme... E acho que isso também pega naquilo do teatro. Tu estás a dizer. Sim. Porque há uma personagem que é claramente tipo o bobo da corte, mas Exato. naquele sistema japonês, que acompanha o Ichimonji durante o tempo todo do filme. E esse gajo é bué da chato. E é bué de irritante. Sabes que eu, na primeira vez que vi o filme, eu achei, epá, este gajo é bué da chato. Isto são coisas japonesas que eu não estou a perceber. Sim. Porque, pronto, é o humor... Porque esse gajo é o bobo da corte e ele faz umas piadas e os senhores feudais riem-se todos. E eu fiquei, isto não tem piada nenhuma. Sim. Mas agora, na segunda vez que eu vi o filme, epá, não fiquei tão irritado. Fiquei, epá, isto faz sentido. Sim, eu honestamente estava tipo, a ficar tipo assim, ok, este gajo é chato, mas eu depois, tipo, eu até te disse assim, meu, este gajo está a cuspir o molho da fact, estás a ver? Sim, sim, porque ele de facto... Ele é profético, quase. Sim, ele quase que funciona como um narrador omnipresente em pontos da série, porque ele de facto comenta, ele declamar. Sim. Tipo ali estas frases que de facto estabelecem o contexto para o estado mental do Ichimonji, porque chega a um ponto do Ichimonji, está todo maluco da cabeça, por devido àquilo que aconteceu com a família, que ele mal fala. Ele fica todo branco, fica todo pálido, então tu tens tipo este bobo da corte a traduzir, mais ou menos, Sim. o que é que ele está a sentir. Sim, porque... E depois estabelecer à pessoa que está a ver o filme... Durante o último terço do filme, o Hidetora Ichimonji está acompanhado só por este bobo da corte. E são eles os dois os únicos. E é interessante ver como esta pessoa que era altamente influente, a sua única companhia honesta... É o oposto, é o gajo está mesmo no baixo do baixo. Que é só, exato. É um bobo, é alguém que ninguém leva a sério. E eu gostei muito de uma frase que ele disse, que é... quando eles estavam os dois aí a vaguear no meio do mato, o Ichimonji vira-se para ele e diz, estás a chorar. E ele disse, claro que estou a chorar, um homem já nasce a chorar e só pode morrer quando não tem para mais nada por que chorar. Yeah. E eu acho muito interessante que é isso que acontece ao Hidetora, se tu fores ver bem. Porquê? Porque ele há uma altura que ele era melhor para ele se ele se livrasse só do sofrimento. Quando ele está no castelo e o castelo está a arder e ele é o único que sobrevive. Sim. E ele faz aquela caminhada que é, para mim, a cena mais marcante do filme, que é quando ele sai do castelo todo destruído e tem os guerreiros todos a olhar para à volta dele, pensar, aí pá, o homem sobreviveu, como assim? Eles deixam-no só vaguear. E eles deixam-no só, porque é impossível ele ter sobrevivido. E mesmo assim ele está pálido, está em estado de choque, só a andar. Parece um fantasma. Parece um fantasma mesmo. Porque parece que os deuses não deixam que o sofrimento dele acabe, não é? Porque ele tem de sofrer. Sim, porque ele é uma pessoa que causou sofrimento. E aquilo corta sempre para o céu. À medida que isso vai passando, lá está, o céu vai sempre ficando tipo... Mais negro. Ou começa-se a ouvir trovão a partir de um certo ponto do filme. Exato. Porque há partes em que a câmera está mesmo apontada para o céu. E só se vê o céu como se fosse uma pintura. E como é que o final acaba? No pôr do sol. Sim. O céu já está completamente escuro e o sol... Exato. Mas o que eu queria concluir com isto é que esta mensagem profética do Kiyoami, acho que se chama Kiyoami. O bobo, não é? Sim. É interessante e aplica-se ao Hidetora porque o Hidetora, há uma parte em que ele já só quer morrer, ele até se atira de uma montanha. Essa cena é bem engraçada. O que também é... Eu acho que é o Kurosawa a representar-se a si próprio. Com ela tendência suicida, e ainda assim ele sobrevive, que é uma coisa interessante neste filme, que é subverter as expectativas. Sim, constantemente. Sim. Eu acho que o final, então, já lá chegamos quando acabar esse só ponto. que é interessante que no momento em que o Hidetora pensa, ok, ainda há aqui uma coisa que vale a pena viver, mesmo depois de estar a destruir, que é o meu filho mais novo, só no momento em que ele perde isso também, é que ele pode morrer. Porque ele já não tem mais nada a perder. Eu acho que vamos usar isso como segue. Eles destroem tudo na vida dele. Para destruir tipo, os últimos 20 minutos do filme. Porque após o irmão mais velho morrer e o do meio ficar perdido naquela vício pelo poder, pelo dinheiro, aquilo que sobra, essencialmente é o irmão mais novo, aquele que foi excomungado do reino. E há um momento onde eles se encontram, e de facto é um momento muito bonito. Exato, porque esse irmão mais novo salva o pai numa guerra contra o seu irmão. Exatamente, tipo, o filho mais novo estava disposto a aceitar o seu pai de volta e a formar aquela relação que eles nunca tiveram. E o pai está igual. O Ichimonji, eu sinto que ele, nesse ponto do filme, lá está, à medida que ele vai cambaleando... Mas nesse ponto do filme, ele quase que cai em si, não é? Ele diz, pá, eu tinha aqui esta parte da minha vida que eu podia ter dado tanto valor. Exato. Ele, à medida que, tipo, lá está,
quando diz assim, há bocado disseste que o Ichimonji e o Bobo eles estão tipo a vaguear pelo filme. Isso é a jornada mental do que ele está perdido. E no momento onde ele para e encontra o filho, e ele apercebe-se, como dizes, cai em si, epá, o que é que eu fiz este tempo todo? E agora, ele próprio diz, eu agora vou aproveitar, vou estar contigo e eu devia ter confiado em ti desde o início. E assim que eles começam a ir os dois embora, pimba! Sim, o filho leva uma seta e morre. O filho novo leva uma seta, morre, e eu acho que isso é, se a personagem da Kaede é uma pista para como é que acaba para o ciclo de ódio, então acho que o filho morrer é mesmo o final, é mesmo a dizer assim, ninguém escapa a isto. Mesmo o filho que não teve nada a ver com o conflito, fazia parte dele, por natureza. Estás a ver? Okay. Sendo filho do Ichimonji. Exato. Ninguém ia acabar bem para ninguém. Exato. Assim... Mas lá está, isto o Ichimonji é que está a sofrer pelas suas próprias ações. Sim, claro. Ele não se vai redimir. Não, exatamente. E a mensagem do filme é essa. Ele não se vai redimir. Exato. Não há nada que eu adoro que... para mim essa parte foi quando o filme deu o clique. É quando o filho mais novo morre. Eu estava do lado, eu fiquei parvo. Eu fiquei tipo assim. Eu não estava mesmo à espera. Eu estava mesmo à espera, tipo... Exato. Alguém, vamos hoje para casa e tipo, estás a ver? Sim, tipo... pensavas que ia dar um final feliz. Mas pá, isso também foi estúpido da minha parte. Mas o final é mesmo perfeito porque o filho mais novo morre. Depois, lá está. O Ichimonji já não tem nada que o segure à terra. Cai ali, morre também. O filho mais novo tinha uns aliados que de facto ajudaram-no a derrotar o irmão do meio, mas esses aliados também chegam e já não há nada. Sim, e já não há nada. E o que é que acontece? Esses próprios aliados partem para o próximo ciclo que se continua a rodar e iniciam outra guerra contra o outro irmão do meio, que por acaso ainda está vivo, mas obviamente no final do filme também há de morrer nessas batalhas. Exato. Dizem que sim. E é isso, é um ciclo de destruição daquele sistema feudal. E é importante notar também que isto também é uma alegoria à caverna, é isso que ias dizer. Não, mas é uma alegoria... Olha, por acaso também é uma alegoria... Não vamos entrar nisso. Quando o Ichimonji anda por aí, não é? Sim, eu sei. Mas não é bem. Mas há aqui uma alegoria ao sofrimento que o povo japonês também passou com as bombas nucleares. Exato. Que é o quê? Que é o uso daquelas espingardas. Porque isso é sempre o fator decisivo daquelas batalhas. Isso é interessante. No cerco do castelo é isso que mata o Taro e é isso que faz a diferença toda naquela guerra. Depois, no final, na última batalha, as forças do Saburo, que é o irmão mais novo, só conseguem dar a volta à batalha porque eles têm essa vantagem. Exato. E isso é um comentário do Kurosawa quanto à guerra nuclear e qualquer que seja o avanço tecnológico na guerra, que acaba por sempre introduzir mais um nível de destruição. Sim, porque é inerente ao ser humano. Não é? Exato. E eu acho que, pegando no ser humano, acho que já temos falado sobre a shot final. E sobre tipo, uma personagem também muito importante para o filme, que é uma pessoa cega. Que é uma pessoa cega que também é fruto do sofrimento do Kurosawa. Tu lembras do nome dele? Não. Da personagem cega? Ok, mas é uma pessoa, é um homem que é cego e é irmão da Sue, que é... a moça que fica com a Kaede e manda matar. Sim, que é a esposa do Jiro, que é do irmão do meio. Que é o irmão do meio. E há uma certa altura que eles os dois fogem. A Tsue e esse homem cego que é o seu irmão. Porquê? Porque querem fugir das ordens da Kaede, que é matá-la. Exato. E então é muito interessante que esse... Acho que é Tsurumaru, não é? Mas vamos chamá-lo de Tsurumaru. mais uma coisa que o pessoal no filme fica tipo, putas, já está a falar de um filme diferente. mas pronto, ele foi exilado naquelas guerras anteriores feitas pelo Ichimonji. E ele está a viver de cego numa caverna, sem nada, apenas com a fé em Buda. Exato, e ele toca aquela música. E toca uma flauta. Toca aquela flauta que eu acho que assusta o Ichimonji, porque o Ichimonji e o Bob, eles querem refúgio, lá dos irmãos, e vão para esta barraca no meio do nada, que é onde vive este moço cego. E depois é que eles descobrem, nós destruímos a vida desta pessoa e ainda assim é o nosso único refúgio. Não é? E é engraçado que o seu único refúgio é na destruição que causaram. E é engraçado que este personagem é cega. É a única pessoa no filme que não consegue ver
o mundo que o rodeia. Que não consegue testemunhar a destruição e o ciclo de ódio. Sim. Estás a ver? E ele, de facto, eu acho que... falamos nesse último detalhe, que é ele, de facto, ele tem... Na barraca, esse gajo cego, Tsurumaru, aparentemente... Vais ir para Vamos continuar a falar. Ele tem um... Eu já ia dizer um póster. Imagina um gajo japonês do século XV com um póster. Um pergaminho. O póster que ele comprou no Iberani. Sim. Um pergaminho do Buda. E é interessante porque a última coisa do filme é esse gajo cego, sozinho, numa montanha. Digo sozinho porque ele estava sempre acompanhado com a irmã, que acaba por morrer. A Kaede acaba por, de facto, conseguir e matar. Só está esse irmão sozinho, sem a ajuda de ninguém está lá para guiá-lo no mundo que o espera. E enquanto o céu põe-se no horizonte, essa é a minha shot favorita do filme, corta para o pergaminho do Buda no chão, todo dobrado, e acaba o filme. E eu acho que isso é um statement, porque para lá temos este contexto todo histórico, o ciclo do ódio está relacionado também ao Buda e ao budismo, porque o budismo ensina sobre... Há mais detalhes. Eu acho que não é por ser o budismo em si, eu acho que é mais a religião. Eu acho que é o Buda, bro. Mas é o Buda, mas isso é porque naquele povo o Buda é a religião. Então tens de falar sobre o budismo. Eu acho que não é sobre o budismo em específico. Eu acho que é mais sobre a guia de Deus. Eu acho que é mais sobre a moralidade. E a moralidade é induzida num povo pela religião. E portanto isso... E eles fazem muitas referências ao longo do filme sobre Buda. E pronto, e a mensagem final do filme é que Deus, na realidade, não está a guiar as ações dos homens porque os homens continuam a fazer o que eles querem sem se guiarem, divina. sem se guiarem sem se guiarem pela moral dos deuses, que são coisas que supostamente é o bem, exato. É a ordem, e os homens fazendo o que querem perpetuam o ciclo da violência. E esse shot final, que ele está à beira de um precipício, cego, prestes a cair, mas não sabe para onde se virar, e o pergaminho com Buda cai aos seus pés, eu acho que é mesmo esse sinal de que, Deus não está a ver, Deus não está a proteger os fracos, os mais fracos. Eu acho que isso é bué válido, e o que eu estou a dizer não é exclusivo a isso. Sim. Eu estou a dizer é que, em paralelo com isto, porque isso é verdade, porque lá está, isso é tipo a overview, estás a ver? Isso é assim que se nós aplicarmos ao budismo especificamente, o budismo e o código de Bushido é algo que é tradicionalmente seguido pelos samurais. Sim. Estes valores, estas virtudes que tornam um ser humano um ser superior. Mas nós vemos no filme que isso acaba por ser tudo uma grande bosta. Sim, porque eles são egoístas. Não serve, são seres exatamente. egoístas. Ou seja, aquele pergaminho está tudo dobrado. Ou seja, ninguém está a seguir os ensinamentos. Ou os ensinamentos que estão a ser seguidos são simplesmente farsa. Essas farsas de honra, de virtude, é simplesmente disfarces para ganância, para a sede do poder. Então eu acho que é super poderoso acabar o filme assim. Por isso é que eu adorei o filme. Mas acho que com esta conversa toda, acho que gosto mais do filme agora. Sim. Mas tipo, legit, sinto que agora percebo mais sobre o filme. Porque eu gostei do filme. E eu disse-te que, quando acabámos o filme, que eu gostei bastante. Ao início não estava assim a conectar, estás a ver? Mas acho que depois de discutirmos isto tudo, já se formou melhor na minha cabeça. Eu acho que subiu um bocadinho ainda mais na minha consideração. Eu já gostava bastante do filme, atenção. Ok. E tu? Sim, eu também gosto muito, mas... Tem cavalos a mais? Eu acho que não tem cavalos a mais. Eu também não. Podia ter mais cavalos mas ainda. Mas aquilo é maluco, Mas como é que ninguém morreu na filmagem daquele filme? É mesmo absurdo. Aquilo vocês têm montes de gajos a correr de cavalo todos ao mesmo tempo. E aquilo não é... Depois há gente a cair no meio do chão e cavalos a passar por cima deles. Aquilo não é CGI, não é VFX. E há cenas mesmo violentas. Aquilo não é filmes da Marvel. Aquilo é... Tu tens pessoal todos de cavalo a galopar ao lado uns dos outros. Uns vão caindo ao lado de outros cavalos. Ou seja, aquilo por pouco... Aquilo às vezes não parece um documentário. Onde eu estava a ver assim, isto não parece mesmo um filme. Parece uma guerra mesmo. Exato. E se é um filme, como é que eles fizeram isto? Eu acho que isso traz mesmo poder mesmo a dizer, o Kurosawa é mesmo um dos GOATs. E este filme fez-me querer ver ainda mais o resto das obras dele, porque isto nem... Há quem diga que este é o melhor filme, mas acho que é uma minoria. Tu tens acho que tu tens dois, que o pessoal diz que é mesmo os melhores dos melhores, que é o Sete Samurais e um que é o Ikiru.
Que é sobre um gajo que acho que descobre que tem cancro. O que é? Ok. Que é tipo que passa-se nos anos 50. E não é samurai nem nada. Ok. Um gajo no samurai com cancro, eu faço a mínima. Provavelmente tipo. Achas que eu sabia que isso existia sequer? Acho que não. Pois eles provavelmente tipo, cortavam o cancro fora, estás a ver? Com as espadas de samurai. Bom filme, puto. Foi mesmo grande filme. Foi um grande filme. Acho que é isso. Achas que sim? Queres falar mais alguma coisa sobre o filme? Olha lá para o tempo nós estamos a fazer isto. Já está maior que a outra. Então, vamos cortar. calma, não cliques no botão assim, mas olha. Pá, foi este o Han, do Akira Kurosawa. Que gostámos muito. O próximo episódio não é um filme. Isto não vai ser só um programa sobre filmes. Mas não digas já o que é. Eu não vou dizer. Mas esperemos que gostaram. Esperemos que, se tiverem sugestões para coisas que nós devemos ver, Sim, já recebemos algumas sugestões. Para eu não recebi nada. Mas eu recebi. Sério? Sim. Preciso-me contar. Ok. Deixem sugestões, se têm comentários, qualquer comentário que seja, pá, ponham, seja coisas que gostaram do podcast, coisas que não gostaram, o que é que podíamos fazer melhor, o que é que podíamos fazer pior. Imagina alguém tipo assim, pá, vocês podiam ser ainda mais mordosos nisto. Sim, era mais engraçado. Mas pá, é isso. Por isso esperemos que tenham muito gostado. LD Conteúdo episódio 2 e até à próxima.